Boa tarde, obrigado aí pela presença de todos. Vamos iniciar aqui o código de resultados da M8, dos fundos abertos, tá? Aqui sou o Ricardo, sócio da gestora aqui da M8, e o Michel Rubin, a maioria já conhece também aqui. Então, primeiro, seguindo aí o que a gente já vem fazendo aí nos últimos calls, eu vou passar um pouquinho dos resultados, tá? E um pouco dos comparativos entre os fundos da M8, tá? O pessoal que estiver chegando, a gente vai atualizando aqui um pouquinho quando der, tá? Então, começando com o M8 Credit Opportunities, fundo que hoje está com caixa de 1,86, tá? Em títulos públicos, LFTs, basicamente. Quase 86% em cota sênior, né? De FDICs sob gestão M8 e de terceiros, tá? Temos hoje 12,19% em cota mezanino. A gente tirou um pouco, abaixou um pouco a quantidade de cota mezanino do mês passado. Tá? Hoje o fundo está com 770, quase 780 milhões, uma carteira de 47 FDICs, aquela carteira de aproximadamente hoje 6 mil cedentes e 180 mil sacados. A liquidez dele em até 30 dias, lembrando que as cotas sêniores de FDICs abertos, que hoje está em torno de 25% de FDIC aberto, paga em até 30 dias. Aliás, é mais, né? Hoje a gente tem aí, somando as cotas de FDIC aberto com o caixa, quase 32% de liquidez. A subordinação, que bateu aí próximo de 36%, hoje está em 35,85%, de junho, cota subordinada junho. E o índice de perda, a PDD, está com 3,43. Okay? Dado importante aqui também, fora a rentabilidade, que segue aí na mesma toada, em torno de 125 no mês, e no ano 126. O importante, o Opportunity está com data já para ser transformado em FDIC, a data é dia 26 de novembro, tá? Então, a partir dessa data, o fundo começará a ter isenção de cotas para os investidores qualificados. Esse fundo é para investidor qualificado, está fechado desde janeiro, e a ideia não temos ideia nenhuma hoje de reabri-lo, tá? A estratégia, do Advance, como todos, a maioria aí pode saber, a gente é a continuidade do Opportunities. Tá? O fundo já bateu aí 310 milhões, o fechamento do mês de agosto foi 284. A carteira hoje de FDICs é a mesma do Opportunities, hoje a gente está com 47 FDICs, tá? E o índice de liquidez até 30 dias está em 32,15. Então, ele tem um caixa um pouco mais alto, que a ideia sempre foi estar em torno de 5%. Esse mês a gente fechou a 4,90. Cota mezanino, como a gente também já explicou, ele tem um pouquinho mais de mezanino, do que o Opportunities, mas muito próximo aí dos 12%, nós estamos com 14%, e um pouquinho menos de sênior, porque tem mais caixa, então a gente está com 81% em cota sênior. Ok? Os índices, como eu falei, a carteira é a mesma, então os índices de subordinação júnior e PDD são os mesmos. A rentabilidade dele é um pouquinho abaixo, mas estamos com 123,90 e chega aí aos 124 no ano. E hoje no mês aí ele rodou a 123, tá? O terceiro fundo da estratégia, que é um pouco mais arrojado, a gente segue aí com um patrimônio próximo de 115 milhões. Aumentamos 2 FDICs em relação ao mês passado. A gente estava com 24, hoje estamos com 26 FDICs. O índice de liquidez um pouquinho acima, 34,5. E a subordinação júnior
por volta de 34,5% também. Né? O índice de perda abaixo de 3%. Né? Um fundo B360 para investidor profissional. E esse mês, né, nos últimos meses, vinha rodando a 140, 150 do CDI. Esse mês teve algumas perdas um pouco mais importantes aí nas cotas subordinadas e ele rodou um pouco abaixo ali da média. A gente rodou as 130% do CDI. Mas não mexeu muito no resultado do ano, né? O ano continua a 148% e desde o início aí aproximadamente 97% no acumulado, que entrega aí 184% do CDI. Isso é como se fosse 17% anualizado líquido de imposto, tá, gente? Então, isso é um pouquinho do resultado. Agora, passando rapidamente aqui nas carteiras, né, do Opportunities, como eu comentei, 47 FDICs, e temos aí a exposição máxima em FDIC da casa, não chega a 12%, segundo não chega a 10%, também aqui da M8, sobre gestão M8. Vocês podem observar ali, né, que o percentual de FDIC sobre gestão está em 60%, né, que são FDICs geridos pela M8. Aqui é a carteira do Advance, né, ele já tem uma carteira mais pulverizada que o Opportunities, né, hoje abaixo de 7%, a gente tem ali 6 e alguma coisinha dos maiores FDICs aqui sobre gestão M8. E o percentual de gestão de fundos M8 também está muito próximo do Opportunities, 62%. Tá? Passando aqui para o Strategy, eu comentei que entraram 2 fundos novos. E, obviamente, como a gente só compra a cota subordinada júnior e cota mezanino de FDICs que a gente faz na gestão, então o nosso índice aí de percentual de FDIC sobre gestão está em 92,95%. Ok? Vou passar aqui para os fundos de renda fixa, né? O M8 Capital Plus, hoje segue na mesma toada, com até 40% em cota de FDIC sênior aberta, estamos com 39,42%. Hoje diminuímos um pouco a exposição em relação ao mês passado de letra financeira, né? Baixamos esse índice para baixo de 26%. Né? E em debêntures mantivemos aí por volta de 17%. Tá? Aumentamos um pouco o caixa, né? Hoje, né, em fundo DI a gente tem 10%, em letra financeira nós estamos com 7,5%. Tá? O fundo continua rendendo seus 116%, 118%. Tá? A ideia desse fundo não é, né, competir com alguns fundos de mercado, né, olhar muito para o ranking. Né? É um fundo que, com essa parcela grande de FDIC, é para ele ter uma volatilidade mais baixa do que o normal. Tá? E o Previdência, a mesma coisa. Né? A carteira segue aí sendo, né, um pouco parecida aí com... Hoje a gente está com 26% em debênture, né, 20% em letra financeira, aliás, desculpa, 26% em letra financeira, né, e 20% em debêntures corporativas. Tá? E o índice de FDIC é 24,80 e o caixa um pouco mais alto. Entendemos que hoje a falta de prêmio no mercado high grade acaba subindo um pouco esse caixa para a gente, na hora que entender que tem alguma oportunidade no mercado, a gente possa fazer boas aquisições aí no mercado. Aqui um pouquinho da carteira do Capital Plus. Tá? Então, aqui a exposição, né, via FDIC, obviamente, a gente tem até 40%. 19. São 19 cotas sêniores de FDICs abertos, né? Então a gente aumentou de 17 para 19 esse mês. A parte financeira, né, segue aí com quase 26%, né? Soberano, títulos públicos acima de 15%. E aí a segunda exposição em corporativo já está em energia elétrica, saneamento, que são, né, segmentos perenes e que tem taxas, às vezes, menores, né, mas a gente entende que faz sentido aí. Né, o segmento de aluguel de veículos tem taxas, então ainda tem alguns prêmios aí, né, não é nem prêmio, né, mas opera numa taxa um pouco mais alta. A gente tem
um pouquinho mais em Vamos e Localiza. E Telecom, né, que também é um mercado bem perene, um segmento bem perene, mas com taxas bem menores, né? Tá? E as letras financeiras dos principais bancos, né, fazem a maior parte aí da carteira e depois a gente vai para outros bancos. Tá? Aqui a carteira da Previdência, muito parecida. Tá? Obviamente, hoje o caixa mais alto, o soberano está mais de 26%. O financeiro, letras financeiras também próxima disso. E o FDIC até 25%. Né? Então, o fundo está bem aí no mercado, né, financeiro. Tá? E na sequência já vem aluguel de veículos. Tá? E energia elétrica, telecom e saneamento. Agora eu vou passar a bola para o Michel. Ele vai comentar um pouquinho das expectativas do mercado. Bom, boa tarde. Hoje, alguns pontos aí, a gente está vendo aí o crédito sendo notícia dia sim, dia não, nos jornais, etc., e um pouco das incertezas, né? Então, eu acho que vale a pena esse bate-papo, até para colocar um pouco sobre a nossa visão em relação a isso. Antes de falar um pouco de mercado, só para passar para vocês um pouco do resultado na nossa carteira de FDICs investidos, tá? Que eu acho que isso é bem importante para dar segurança aí. Bom, a taxa média nos nossos resultados aqui das sessões que os FDICs fazem, né, da aquisição de direitos creditórios para os FDICs, ela se mantém estável, apesar do grande aumento, né, de patrimônio desse mercado, das captações para o mercado de FDICs. Por quê? Porque os FDICs multicedente e multisacado, eles não envolvem toda essa captação em FDICs que a gente está vendo. Ele é um setor muito específico dentro desse mercado de FDICs, de crédito. Tá? Então, a taxa média se mantém aí a 2,42 na aquisição dos direitos creditórios. Tá? O caixa médio dos FDICs, agora o pessoal operando sempre com caixa um pouco mais curto, em torno aí de 10%. Tá? Isso porque, com as mudanças tributárias, eles vão precisar, tem que tomar muito cuidado para não desenquadrar tributariamente, já que eles têm que ter hoje 67% da carteira em direitos creditórios. Tá? A subordinação júnior dos FDICs investidos, ela está estável, em torno aí dos seus 35%, pouco mais de 35% aí, mesmo com as PDDs que a gente vê aí nas recuperações judiciais. Então, significa que o spread excedente da carteira viva, que não deu problema, está conseguindo suportar bem aí a subordinação. Um ponto legal, a nossa PDD está estável, tá? Também um pouco acima de 3%, tá? Ou entre 3% e 4% é o que a gente considera um nível estável bom, tá? Só para vocês terem ideia, o pior momento, né, trazendo um pouco de histórico, o pior momento que a gente já passou aqui, dada a precificação, foi 60 dias após a pandemia, enquanto ainda estava tudo fechado, e o índice de PDD nosso bateu aí 7,8%, numa subordinação júnior de 35%. Então, a gente está super bem confortável e com um colchão de garantia aí muito bom, se a gente for pensar em 6 mil cedentes, tá? Que é a carteira investida. As recompras, que é um outro índice que a gente acompanha muito de perto, que é quando um título não fala, né? Como a gente diz, ou não é pago, e o tomador de crédito tem que substituir esse título, ou você tem que usar da garantia da cobrigação para pagar esse título. Né? Nosso índice de recompra continua estável aí, bem próximo aos 3%. Tá? Então, a gente também está muito confortável. Isso pelo fato do crédito muito pulverizado e principalmente performado não está sendo muito atingido por conta dessas recuperações judiciais. Quando a empresa pede RJ, o que já foi performado, ou seja, a venda que já foi efetivada, ela acaba sendo paga para o FDIC por conta da venda de recebíveis, né, da aquisição de recebíveis via true sales. Tá? Nosso prazo médio de carteira saiu de 42, hoje está próximo aos 47 dias. Tá? Isso é uma situação de mercado que eu vou colocar daqui a pouco para vocês, mas é um pouco de sazonalidade e mudança da característica de algumas operações de FDICs. Tá?
Mas, de qualquer forma, né, dentro do mercado a gente vai ter notícias boas e notícias ruins. Notícias boas, a gente espera um mercado bem forte aí para o segundo semestre. A gente já está vendo uma movimentação forte por conta dos FDICs, né? Uma carteira para FDICs multicedente e multisacado relativamente tranquila, tá? A gente está vendo um índice de liquidez acima de 93% dentro dos nossos fundos, né? Por outro lado, né, algumas notícias ruins que quando você trabalha com FDICs bons, né, FDICs com nome no mercado, FDICs que trabalham de certa forma pulverizado, onde a cota subordinada júnior é do consultor de crédito, essa turma tende a ficar mais conservadora e por esse conservadorismo, em momentos como o que a gente está passando, você acaba tendo uma procura muito forte pelas cotas sêniores dessa turma, né? E isso acaba, obviamente, afetando o prêmio de crédito. Então, o pessoal está vindo aí com cotas, emitindo cotas a valores aí um pouco menores, tá? Hoje, o que a gente tinha de cota CDI mais 3,5, há um ano atrás, o pessoal já está querendo começar a emitir cota a 2,80, tá? Então, isso é uma coisa que pode afetar um pouco o retorno, tá? Bom, de pontos fortes, de novo, essa sazonalidade, né, está muito forte. Acho que agora, no final do ano, é sempre um momento mais forte, com rentabilidade melhor até aí para as cotas subs. A gente aqui na M8, né, falando um pouco dos fundos de FDIC, a gente está com uma originação muito forte de ativos e continuamos com a mesma cabeça, né? Conservadorismo, recebível pulverizado, multicedente e multisacado. Quando a gente acaba vendo um FDIC concentrar um pouco, ele sempre vem acompanhado de uma garantia real muito forte, sendo ela ou imóvel ou um veículo, que geralmente são caminhões aí já com gravame registrado. Então, a garantia tem que ser muito forte para a gente aprovar essas operações, tá? Dentro das originações, a gente está aí com originação suficiente para suprir o crescimento do fundo, o que mostra a assertividade quando a gente fechou o Credit Opportunity, dando um tempo para a estrutura dos FDICs ser bem formatada e a gente conseguir fazer o crescimento do Advanced sem ter uma queda na rentabilidade por excesso de caixa. Então, hoje a gente está operando com caixa baixo, uma liquidez boa em FDICs abertos, tá? Colchão de garantia também é um ponto forte. A gente está aí com uma subordinação muito boa em relação aos fundos, tá? O que deixa a gente preparado para qualquer solavanco aí na economia, tá? Mais um ponto muito forte, os fundos do Advanced, já foi feita a assembleia, o Opportunity também, estão virando aí FIIs de FDIC, ou seja, a partir aí de novembro, os fundos já vão ter a isenção do Come Cotas, sendo o imposto de renda pago somente ao resgate, tá? Então, isso é muito bom para um fundo de 90 dar acesso aos investidores aí nesse tipo de produto, tá? Vamos lá. Como pontos ruins, já falei do prêmio das cotas sêniores, que devem cair um pouco, tá? Isso faz parte do ciclo, mas o fator mitigante que realmente ele é um ciclo, porque hoje o mercado está muito líquido, né? Na nossa cabeça, a nossa visão de crédito, que eu vou entrar daqui a pouco, ele é um mercado que ele deve ter os seus solavancos aí um pouco mais para frente, e isso deve ser ajustado, tá? É momentâneo, tá? As cotas subordinadas júniores, tá? Elas devem sofrer um pouco nos próximos 2 meses. Por quê? O nível de recuperações judiciais está muito alto. A gente ainda não vê uma diminuição do risco de empresas pedindo recuperação judicial, pelo simples fato de as empresas continuarem com as margens muito apertadas em relação à taxa de juros. Com o aumento dos juros, tá? A gente vê que isso fica até mais perigoso, então a gente espera um aumento das RJs, tá? Muita gente estava esperando aí uma queda que ela não veio, né? E a gente deve ter aí um número mais forte aí de RJs a caminho. De novo, estamos super confortáveis, a liquidez das carteiras estão boas, a gente tem sim visto alguma precificação, até pelo resultado do nosso fundo mais agressivo, que é o Strategy,
que ele vinha numa toada de 145 a 150 no DI, esse mês passado ele rendeu 130. Nada preocupante, são coisas de mercado, são riscos de crédito e continuamos aí a olhar as carteiras, tá? Dentro do high grade que a gente passou, né, Capital Plus e Prévia, a gente está muito conservador, a gente está deixando mais caixa para oportunidade. Os prêmios de crédito a gente tem visto, eles não estão valendo a pena. Qualquer solavanco de mercado, a gente vai ter uma abertura nas taxas, isso pode gerar uma volatilidade, né? Aquilo que a gente sempre fala, a gente aqui não olha ranking, a gente olha consistência, né? E se isso for necessário deixar um pouco de caixa, entregar um pouco da rentabilidade para se manter mais seguro, para a gente não tem problema, tá? Eu acho que a prevenção aqui, né, é o melhor caso agora, né? A gente tem visto o mercado, ele está difícil, ele vai continuar difícil, apesar do movimento mais forte para crédito, né? Então, toda a questão da governança em crédito dentro do comitê, dentro das análises, tanto para os investimentos em FDICs quanto para os investimentos em crédito privado high grade, ela está aqui cada vez mais detalhada, tá? Para justamente a gente não errar e não ter perdas financeiras, né? Então, a gente sabe da situação, a gente está vendo uma liquidez muito alta, é sazonal, daqui a pouco o mercado deve sim, a gente acha, né? Principalmente, acho que é a opinião pessoal minha, eu acho que num curto, médio prazo, a gente deve ter aí um zoom em relação a crédito por conta de novas recuperações judiciais até grandes que devem vir, né? A gente está ficando fora de crédito single names, FDICs monocelente, FDICs de risco sacado, justamente porque a ideia é manter a carteira extremamente pulverizada, com subordinação alta, em high grades, com empresas com governança corporativa, com alta liquidez, para suportar um movimento adverso, tá? Então, nossa cabeça continua aí a mais conservadora, tá? Mesmo com essas notícias, a gente ainda tem uma excelente perspectiva em relação aos fundos de FDIC, aos fundos high grade. Dentro da nossa tomada de decisão aqui, nesse conservadorismo, a gente acha que deve passar aí por essa fase com tranquilidade, tá? Então, era um pouco do que eu queria colocar, acho que eu passei todos os pontos. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário. Michel, eu queria que você comentasse aí, você falou do índice de liquidez das duplicatas, né? E que isso, como esse dado, como esse índice acaba ajudando a gente nesse controle, né? Do monitoramento dos FDICs. Acho que isso é legal, você comentou hoje, eu anotei aqui, que eu acho que é uma coisa legal aí para você explicar um pouco melhor como isso funciona. Como é que a gente mede o índice de liquidez das duplicatas, né? A gente, quando a gente compra um recebível, a gente está dando crédito para uma empresa, um cedente, que vendeu algum produto e deu prazo para o sacado, né? O comprador desse produto pagar, né? A gente tem a medida de liquidez das duplicatas, você consegue medir ela de duas formas. Pela liquidez pontual ou até a liquidez vencida, mas a duplicata está sendo paga pelo sacado, que é quem tem o boleto e deveria pagar, ou quando essa duplicata ela é liquidada, ela é paga pelo cedente, que é o tomador do crédito. Ou seja, por algum motivo, o comprador não pagou e o cedente paga ela. No caso do cedente pagar ela, é uma recompra, que é aquele índice que está super baixo. No caso de os sacados pagarem, ela entra como índice de liquidez da minha carteira, onde a gente sabe que numa venda que foi performada, simplesmente a gente está antecipando um prazo de recebimento para quem vendeu um produto, aquele produto ele foi entregue, está certo, e o sacado que comprou reconhece isso e está pagando os boletos conforme tem que ser. Ou seja, essa é uma operação, é o curso normal da operação. É o que tem que ser. É o que tem que ser. Tá? Geralmente, o índice de liquidez apontado, a gente trabalha com aí até 10 dias, como liquidez pontual de vencido. Tá? Porque o bom pagador é aquele que paga com um pouquinho de atraso, que é onde vai gerar multa, mora, e é onde os FDICs gostam de trabalhar e onde gera um spread excedente aí legal. Tá? Então, quando a gente fala em 95% de liquidez, a gente está falando aí até 10 dias de vencido. Tá? Quando começa a virar um problema,
quando a gente vê que a partir de 30 dias esse título não foi pago e não é comprado. Aí a gente olha. Mas o nosso índice de liquidez está acima de 93%. Beleza. Uma pergunta aqui também, qual o capacity do Advanced? Né? Você quiser responder, o capacity da estratégia também, né? Porque o Opportunity e o Advanced é da mesma estratégia. Vamos lá, gente. O capacity da estratégia hoje, a gente estima ele em mais ou menos 2 bi, tá? Até pelo mercado que a gente atua. Mas, tá? De novo, a gente depende de um mercado de crédito pulverizado, de crédito para pequena e média empresa. Amanhã a gente tem algum solavanco, alguma mudança radical sistêmica nessa indústria, a gente não vai deixar aguar a rentabilidade. A gente não vai prejudicar o cotista e a gente, se precisar, a gente faz que nem a gente fez com o Opportunity, a gente vai fechar o fundo para novas aplicações. Não é o caso agora, tá, turma? A gente tem hoje disponível aqui cota suficiente para suportar o crescimento, tá? Inclusive, voltando um pouco para aquilo que eu ia falar, a gente está olhando para FDICs muito sedente, muito sacado, mas que às vezes não trabalham só com duplicadas, que vão trabalhar também operações estruturadas voltadas à garantia real. Lembrando que todas essas operações estruturadas com garantia real são analisadas pelo crédito aqui, inclusive a garantia antes da liberação da operação, tá? Então, é óbvio que a gente olha com lupa isso, mas isso também dá um pouco de suporte ao crescimento até que o mercado de duplicadas volte a crescer, porque isso depende da economia também. Outra pergunta que chegou aqui, então, vou formular uma. Vamos dizer que a taxa de juros cai, né? Isso, teoricamente, pode favorecer os FDICs, certo? Sim. Conta um pouquinho como é que isso favorece e, se realmente acontecer, você acha que as taxas das cotas sêniores, mezanino, que hoje estão abaixo, estão por volta de 3, isso tende a aumentar também? Vamos lá. A taxa de juros caindo, isso favorece aos FDICs por 2 pontos, né? Primeiro, porque o setor empresarial, o setor de pequena e média empresa, que é onde os nossos FDICs estão mais inseridos, ele melhora índice de inadimplência, melhora a geração de recebível, porque o empresário vai começar a investir mais na empresa, porque realmente vai ficar, entre aspas, aí mais barato. Para os nossos FDICs, para as cotas subordinadas, isso também acaba melhorando, porque se você tiver um fechamento, lembra que os nossos FDICs, por operarem muito curto prazo, eles operam na taxa pré, né? A gente já tem um estudo de mercado nosso aqui de que a taxa, se a gente for olhar a taxa lá atrás, ela não caiu tanto. Hoje a gente vê os FDICs reclamando do custo das cotas sêniores, etc. Por quê? Porque o spread que eles têm que pagar para o investidor hoje, a CDI mais 2,5, 3, ele é um spread alto lá na frente se você for verificar uma taxa de juros mais baixa, tá? Hoje, as cotas sêniores A3, elas estão rendendo aí mais ou menos 128%, 130% do CDI, que é um preço justo. A partir do momento que o CDI cai, a gente deve ter uma redução e talvez até uma remodelagem de preço de cota sênior, onde, com o CDI a 8, o pessoal volte a emitir, já vi algumas casas querendo, eu aqui, a gente não está tomando isso ainda, mas já tem algumas casas falando em percentual do CDI nas taxas. Então, cabe nós, ao mercado investidor, segurar isso aí para manter o CDI. Lembrando que antes, né, daquela queda abrupta de juros lá na pandemia, que fechamos o ano a 2,40 mais ou menos, todas as taxas, todas as emissões de cota de FDIC eram percentual do CDI. Né? E hoje a gente vê que todas as emissões vêm a CDI+. Né? Então o pessoal pode estar querendo mudar um pouquinho isso. Tudo depende da liquidez, né? Quem paga a remuneração da cota sênior é a cota subordinada júnior, entendeu? Se eles tiverem a oportunidade de reduzir por conta dessa alta liquidez que já estão querendo reduzir, e essa alta liquidez continuar, eles tiverem mais oportunidade de redução, os cotistas subordinados vão querer reduzir. Isso tudo depende aí da oferta e da demanda, né, que você tem dessas cotas. O Bruno mandou aqui para a gente algum ponto de atenção nas operações atuais do portfólio. Obrigado, Bruno. A gente está acompanhando tudo muito de perto. Pelo fato da nossa carteira ser muito curta, a gente acompanha a liquidez das duplicatas diariamente, dentro da maior parte dos fundos.
Não tenho nenhum ponto de atenção dentro da carteira investida nesse momento, tá? A única coisa que a gente está olhando muito de perto são realmente as RJs, tá? A gente tem sim PDDs diárias que acontecem por perdas pequenas, pulverizadas, que afetam sim a questão da cota subordinada júnior. A gente consegue ver isso pelo Strategy, né? De novo, que teve uma rentabilidade menor do que a que a gente viu aí durante esse ano, né? Mas nada de ponto de atenção que possa prejudicar ou que possa dar um susto no advanced, no opportunity, no strategy. E sim movimentos normais de mercado, tá? A gente está sim olhando na questão muito forte para a questão de high grade. Estamos olhando muito forte por conta dessas RJs para os 10 maiores tomadores de crédito de cada FDIC que a gente tem a gestão. A gente está fazendo análise de crédito em cima de cada cedente desses 10 maiores, que é onde pode gerar algum estresse, um evento de avaliação, não um prejuízo para o advanced opportunities, mas sim alguma coisa que possa dar um susto e falar, pô, o cara perdeu muito dinheiro, vamos ver o que a gente faz, etc., mas não prejuízo ou volatilidade na cota dos dois principais fundos que são Advanced Opportunities, tá? Estamos super tranquilos em relação a isso. Bruno, respondido. Se tiver alguma dúvida a mais, só pedir aqui. Tem uma outra aqui também, né? Existe um prazo para todos os FDICs, né? Todos os fundos começarem a ter isenção do Come Cotas, né? Não é diferimento, é isenção, né? Então, o Advanced foi o primeiro fundo que a gente conseguiu mandar à Assembleia lá pelo BTG, que é o nosso administrador. Então, a partir do dia 28 de outubro. Fechamento de 28, a partir de 1º de novembro. 1º de novembro ele começa a ser isento. O Opportunities, né? Fechamento de 26 de novembro. Então, a partir do dia 27, se for um dia útil, vai começar a ter isenção do Come Cotas. E o Strategy, né? A gente vem fazendo um trabalho, né, com todos os cotistas que a gente tem mais proximidade, para que a gente possa, né, como ele é um D360, a gente precisa ter, né, a aceitação em assembleia, né, participação em assembleia de todos os cotistas. Nós estamos fazendo esse trabalho, melhores esforços, para que a gente consiga aí para aproximadamente 85 assinaturas, tá? Então, já estamos trabalhando com isso, e aí, né, se a gente conseguir em 30 dias, a gente consegue já ter a isenção do Come Cotas para o Strategy. Caso contrário, se, né, não conseguirmos, a gente vai ter que esperar aí 360 dias para ele ser transformado em FDIC. Porém, a gente está olhando uma outra perspectiva aí, de se não conseguirmos isso, a gente transformar ele no FIM 95, junto ao BTG durante esse período, até que a gente consiga completar aí os 360 dias do prazo de dissidência. Tá? Eu queria só deixar mais um comentário, né? Eu acho que é pertinente falar, apesar da gente estar super tranquilo em relação à carteira, acho que não vai ter problema, tá? Tá tudo caminhando super bem, mas eu acho que eu queria fortalecer um pouco a questão do conservadorismo da casa, tá? O Opportunity a gente pode ir até 30% de mezanino, sempre mezanino de FDICs que a gente faz na gestão, né? Até por questão de controle, e o Advanced a gente pode ir até 40% de mezanino. A gente está deixando de entregar rentabilidade e investir em cotas mezanino por conservadorismo, porque a gente entende que o mercado de crédito ainda está difícil, apesar da gente não ter nenhum ponto de atenção e nenhum problema, mas a gente também quer se manter em níveis conservadores, entendendo que hoje o que os fundos estão entregando tá muito bem para o momento de mercado que o mercado de crédito está passando. Tá? Porque a cota sênior pagando CDI mais 3,5 e a mezanina 4 não faz muito sentido, né? Fora, não faz sentido, né? Até exatamente. Agora, o que a gente enxerga também, e o que eu queria deixar claro é que a subordinação que a gente divulga nas lâminas é a subordinação júnior média da carteira em 35. Já como as carteiras hoje, o Advanced tem 14 e o Opportunity está com 12, né? A gente ponderando isso com cotas mezanino de outros investidores, etc., que investem, a nossa subordinação está próxima de 48% para os fundos.
Tá? Então, de novo, só aumentando aí a questão do colchão de garantia e trazendo cada vez mais essa visão conservadora da casa, tá? Então, acho que era legal frisar isso. Tá ótimo, Michel. Bom, gente, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Agradeço a presença de todos, né? E se tiverem dúvidas, eu, a Sabrina, o Michel, estamos à disposição, né? Por e-mail, WhatsApp. E caso tenham dúvidas com relação à transformação dos fundos, ou então sobre alguma, né, alguma movimentação do mercado, FDICs novos, né, gestores novos, a gente está super à disposição para ajudá-los. Tá bom? Agradeço, obrigado a todos. Obrigado, gente.